E aí, essa galera, começando aqui hoje mais um episódio. Hoje com o Igor. Mas antes, vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. A Iron Comics, uma empresa parceira aqui que está com a gente desde o começo, como vocês sabem. E é uma empresa de importação, reforçando. Então, se você tem o interesse de importar ou exportar algum produto, entre em contato com o link da descrição. E é isso. Hoje a gente vai entender um pouco mais da máquina pública, do sistema de inovação, e eu acho que está muito em destaque hoje na nossa prefeitura, na cidade do Recife, que é uma cidade totalmente ligada a isso, né? Com E a gente certeza. trouxe um convidado, Igor Litt, que vai nos explicar um pouco mais disso dos bastidores, como é que funciona. Show. Se Bora apresente, nessa. meu amigo. Galera, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender aí, né? Me chamo Igor, tenho 24 anos, nascido, criado e crescido na cidade do Recife, orgulhosamente, mais especificamente da região oeste de Recife. E aí, bom, para falar um pouco da minha trajetória mais recente, né? Eu sou cientista político, formado pela UFPE, com interesses aí na área de políticas públicas, entusiasta de inovação, como o Bruno comentou, que Recife vem se destacando, não somente a nível nacional, mas a gente tem alguns destaques internacionais também que dão a gente muito orgulho, né? A gente tem essa mania megalomaníaca recifense de vários superlativos que Recife é a mais, é a melhor, é a primeira. A maior avenida É, do país. que inclusive eu acho que nesse ponto pouco é comentado, mas parece que a Caxangá perdeu esse título já faz algum tempo, velho. Não, vamos fingir que isso Mas não a gente, aconteceu. né, Abstém. continua aí, que se ficou a segunda maior, não tem graça, Não né? tem Mas graça. Não tem graça. Aí é isso, meu velho. Que massa, mano. E, assim, tipo, cientista político, o que é estudado dentro do curso, assim, pra, tipo, até uma pessoa que eu, como leigo, eu não sei exatamente, É, eu tenho não uma tenho muita noção ideia também, não. do que poderia ser. Você e a maioria das pessoas. Exato. Se alguém tá pensando em fazer o curso, assim, o que é que tu falaria? Como é que tu descreveria? Pô, primeiro deixa eu contar um pouquinho como é que eu cheguei em ciência política, né? Quando eu era terceiranista, eu imagino que assim como vocês e o pessoal que tá por aí assistindo, tem aquele dilema de qual curso você vai escolher para faculdade, se você vai para faculdade mesmo ou não. Tem aquela galera que é mais certeza, não, pô, quero fazer tal curso, quero fazer arquitetura e acabou-se. Mas não era o meu caso. Eu percebia que eu tinha uma maior afinidade com humanas, né? Gostava muito mais de história, filosofia, geografia, sociologia. Geografia nem tanto, mas mais do que física, química, biologia e matemática. Então, eu me entendia como um aluno de humanas. E aí, minha família, né, naquela pressão, um pouco mais tradicional, não, vá cursar direito. Aquela visão um pouco mais realmente tradicional da coisa, conservadora, de que direito vai possibilitar fazer concurso e aí dar maior estabilidade na carreira, enfim. Vocês já estão familiarizados Aquele com. papinho, né? Pois é, bem comum aí, né? Principalmente da geração dos pais da gente, eu acho que é até bem mais do que na geração da gente em si, de fato. E aí, tava pensando em fazer direito, mas ainda não tinha tanta certeza assim. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre outros cursos. E aí, na época, meu tio é professor de psicologia, e ele estava dando uma disciplina de psicologia em direito, lá na FDR, na Faculdade de Direito do Recife. E aí ele falou assim, ele queria muito, né, que eu fizesse direito, e ele falou assim, cara, bora fazer o seguinte, vamos comigo na FDR. Tu assiste uma aula minha e depois tu assiste uma aula de outra disciplina lá na FDR, conversa com os alunos, conhece a faculdade e aí para tu ter, enfim, tua opinião, né, ter tua própria visão. Falei, perfeito. A gente foi, eu assisti uma disciplina, uma aula dele, né, de psicologia em direito, e depois quando eu fui assistir a outra aula, eu encontrei um cara que estudou no mesmo colégio que a gente, né? Só que ele era um ano mais velho. Então ele já estava cursando direito lá. E ele falou: não, pô, vou ter uma aula agora. Tu quer ir comigo? Eu falei: quero. A gente foi e minha irmã, a professora, deu uma aula lá sobre Estado muito massa, velho. Montesquieu, de Hobbes, de Weber, não sei o quê. Outra visão do que a gente estuda na escola, porque a gente estuda
os contratualistas, né? Locke, Meio Rousseau. superficialmente, né? Porque é aquela parada muito voltada para vestibular, enfim, você não aprofunda, você não reflete muito sobre o que é que está sendo dito ali às vezes, né? E aí eu achei a aula muito foda. Aí eu perguntei assim pra ele, pô, bicho, então isso é direito, porque eu tinha uma visão totalmente diferente do que era direito. Ele falou, não, isso não é direito, especificamente. Isso é uma aula de teoria geral do Estado, que está muito mais associado com ciência política do que com direito. E eu, pô, ciência política? Aí comecei a viajar, né? Aí eu lembrei de uma prima minha que já quis cursar Relações Internacionais. E aí, na Federal, você não tem um curso só de Relações Internacionais. Você tem um curso de Ciência Política e você pode fazer uma ênfase de Relações Internacionais. Você paga 5 eletivas para conseguir a ênfase. Então, você se forma enquanto cientista político, ou como algumas pessoas chamam, politólogo, e como internacionalista. E aí eu fui olhar sobre esse curso, fui pesquisar e, enfim, fiquei em dúvida entre economia, administração, ciência política, direito. Cada vestibular que eu fazia na universidade eu botava um curso diferente, porque eu disse, pô, vou ter opções diferentes, né? Foi quando eu fui conversar com 2 professores de ciência política, lá na UFPE, que foram meus professores, né, posteriormente, e eles deram visões bem distintas do curso, mas eu gostei muito, velho. Eu gostei muito da ideia de conseguir trabalhar com gestão pública, porque a gestão pública permite que você tenha ações de impacto, no meu caso, por exemplo, atualmente, municipal. Mas quando você leva isso para outros contextos, você pode impactar a vida de milhões de pessoas. E eu gostava dessa ideia de melhorar, de contribuir para a gestão pública, de contribuir para a formulação e implementação de políticas públicas mais eficientes, e foi isso que me motivou. Então, para te responder todo esse arrudeio, mas para te responder o que faz um cientista político, que estuda, toda pessoa que entra, eu acho que ouve um pouco da família. Pô, tu vai estudar corrupção 2, tu vai estudar, Tá ligado? enfim, né? Caixa um, caixa 2 e tal. E aí, enfim, no começo você releva, às vezes pega um abuso. Teve um amigo meu que uma vez falou isso, né? Ah, tu vai estudar tal coisa. Eu falei, bicho, tu vai aprender a executar o crime? Não. Tu vai aprender sobre o crime, sobre a lei. E aí, dentro do curso de Ciência Política, a gente tem cursos, na verdade, matérias mais voltadas para, de fato, política, como, por exemplo, políticas públicas, comportamento político, instituições políticas, teoria política, moderna, contemporânea, clássica. Mas a gente também tem outras disciplinas que estão ali no campo das ciências humanas, majoritariamente, como direito internacional, direito constitucional, filosofia, sociologia, antropologia. A gente tem algumas cadeiras também que eu acho que é o que diferencia muito um cientista político de alguns outros cursos das humanas, que é a parte de estatística. Então a gente tem disciplinas de métodos qualitativos e quantitativos. É quando a gente começa a estudar um pouquinho mais ali sobre estatística e unir, né, o conhecimento matemático com o conhecimento de humanas, que eu acho que é o que torna o cientista político um profissional valorizado em determinadas áreas de mercado. A grade curricular, pelo que tu tava falando, é bem parecido com economia também. É bem parecida com a economia, inclusive a gente tem muita cadeira de economia. A gente paga introdução à economia, a gente paga microeconomia, macroeconomia, Perfeito. teoria econômica internacional, então a gente realmente vê muita coisa de economia. Essas cadeiras são 100%, eu já paguei elas, inclusive. Pronto. É massa. Pois é, só que eu acho que na economia a galera vê mais matemática e um pouco menos de, por exemplo, teoria política e tal, mas tem muita correlação. Acho que cientista político e economista andam muito juntos assim, em determinadas situações. E aí como é que um cientista pode atuar, por exemplo, na sociedade, né, no mercado? Isso. Você pode ir para a parte de eleição, né? Então trabalhar com campanha política, com marketing político, com pesquisa eleitoral. Então isso que a gente vê, por exemplo, de intenção de voto. Candidato A está com 30%, candidato B está com 40%. Existe toda uma metodologia, não é tão trivial realizar uma pesquisa de forma correta, né? Então você tem mecanismo de estatística que um cientista político pode conhecer e contribuir. Então esse é um caminho. Tem as análises, então quando a gente está em época eleitoral é muito comum a Globo News ou qualquer outra emissora, jornal, chamar um cientista político para dar uma visão, uma opinião sobre determinado contexto, né, enquanto especialista da área. Você tem a área da gestão pública,
Então, a gestão pública é um campo amplo, né? É bem amplo. A gente tem judiciário, legislativo, executivo, municipal, estadual, federal. Então, é um campo de atuação bem amplo que você pode atuar. E o que eu acho bacana da profissão de cientista político é porque ela é uma profissão muito generalista. Eu me considero um generalista. E eu acho que o mercado atual ele vem caminhando cada vez mais para profissionais generalistas. É você conhecer um pouquinho sobre um bocado de coisa. Claro que existem profissões e existem cargos que exigem um conhecimento muito específico sobre determinadas áreas, né? Então que você realmente tem que ter uma profundidade e dominar. Mas eu acho que para boa parte das coisas, com o advento de inteligência artificial, com os novos mercados que vêm se criando, a gente vem para cada vez mais profissionais generalistas e a ciência política contribui para a formação desses profissionais. Enfim, aí tem outras atuações que a gente pode falar, desde a academia, né, para a pessoa atuar como professor, a parte da própria política internacional, então trabalhar com comércio exterior, trabalhar com relações internacionais também. Relações internacionais é uma outra formação, mas que dialoga um pouco com a ciência política. Para quem, por exemplo, deseja ser cônsul ou diplomata, pode ser uma possibilidade também de formação que contribua. Isso é muito interessante. Tu tava falando aí sobre generalista, eu sempre bato nessa tecla, né? Eu me vejo muito mais numa carreira generalista também, sabe? Eu não quero, eu só sei falar disso. Vou saber falar disso, disso, disso e disso. E todos esses pontos fazem parte de um grande círculo, né, de um grande ecossistema, digamos, de soluções ou de conhecimentos que são necessários para uma determinada atividade, sabe? Então, onde é que eu vejo muito isso? Tecnologia. E tu trabalha hoje com tecnologia, né, também? Exatamente. Não sei se com certeza já deve ter ouvido falar, então. Mas sobre a área de produto, né? Gerenciamento de produto e tal. É uma área que eu, por exemplo, eu tenho muito interesse em me especializar nisso. Porque é engraçado, eu vou me especializar em algo que é generalista, né? Porque produto você vai lidar com o design, você vai lidar com o cara de dados, você vai lidar com o cara que é tech. Desenvolvedor, né? Cliente. Mas aí, assim, tu hoje ocupa um cargo em tecnologia. A minha pergunta era, tu acha que ciências políticas, por tu também gostar e ser talvez uma carreira generalista, isso impactou na tua trajetória em tecnologia que tu trabalha hoje ou não? Cara, vamos lá, boa pergunta. Primeiro eu justifico que talvez algum cientista político morra aí, porque a gente tem o curso de Ciências Sociais, no plural, e Ciência Política é uma das ciências sociais, então é no singular. A gente fala de ciência política normalmente. É diferente das ciências econômicas ou das ciências geográficas, mas a gente tem, por exemplo, ciência da computação, ciência política. Esse é o primeiro toque, né? Acho que todo curso tem seu toquezinho de correção de ajuste, assim. O segundo ponto, eu acho que contribui sim, porque dá uma percepção da sociedade bem interessante. Você entender muitas vezes a dor que a população ela pode estar sentindo referente a alguns produtos, principalmente produtos relacionados com a gestão pública. Então, por exemplo, o Conecta Recife, hoje, que é o portal digital de acesso a serviços, eventos, notícias também da Prefeitura do Recife, ele é um produto tech, né? Que você tem a opinião do designer, do desenvolvedor, do cliente, mas eu acho que a visão do cientista político agrega também na parte da percepção, da comunicação mais assertiva e mais facilitada, né? Dos métodos avaliativos para saber se as pessoas estão realmente gostando do produto. Então você tem metodologias de mercado, como por exemplo o grupo focal. O grupo focal é uma metodologia qualitativa, né, que a gente se reúne aqui numa sala e começa ali a fazer uma conversa, uma espécie de entrevista em grupo. E a gente vê essas metodologias em ciência política também. No meu caso específico, eu no começo da minha graduação fiz parte do movimento Empresa Júnior durante 1 ano e meio, né, trabalhando com consultoria política. Então o Movimento Empresa Júnior é um trabalho voluntário, mas é um CNPJ, presta serviços reais para empresas reais no universo real. Então é interessante porque você acaba ali se profissionalizando, evoluindo tanto pessoalmente quanto profissionalmente e fazendo uma rede de contatos, que contribuiu fortemente para o desenvolvimento da minha carreira. Então quando eu saí da Empresa Júnior, eu fui estagiar no startup, lá do Centro de Informática. Por quê? Porque eu queria exatamente ter uma visão fora do universo que eu vivia. Eu queria expandir a caixa em que eu vivia, né? Murilo Gun fala muito disso, que às vezes as soluções elas já estão dentro da caixa. A gente fala, não, pensar fora da caixa, mas às vezes a gente precisa aumentar a caixa da gente. A gente precisa aumentar a noção e a percepção da realidade que a gente vive.
Então passei quase um ano estagiando numa startup e aí aprendi muito. Foi quando eu comecei a aprender conceitos de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo. Então isso contribuiu. E também estava precisando de grana. Então No início, fui né? estagiar na área comercial, mas foi uma experiência arretada. Aí depois trabalhei com campanha, trabalhei numa campanha, coordenei a campanha de um candidato a vereador em 2020, na área de comunicação. Massa. Aí lidei também com diferentes realidades, de conhecer Recife muito mais próximo da realidade de outros bairros que eu não conhecia. A gente às vezes está muito acostumado a transitar em Recife entre 10, 15, 20 bairros, e são os mesmos bairros. Isso. Recife tem 94, são 94 bairros. Imagine a diferença cultural, regional que essa cidade tem, de norte a sul, de leste a oeste. Então, trabalhar na campanha possibilitou que eu conhecesse um pouco mais, de fato, sobre o território recifense. Até finalmente, em 2020, no começo, na verdade, de 2021, começar a trabalhar na Prefeitura do Recife. E tu trabalha com o que lá exatamente? Então, eu tô há 3 anos e 4 meses na Prefeitura do Recife, acho que 3 meses na verdade, que foi quando realmente iniciou a gestão do prefeito atual. E eu trabalhava antes na Secretaria de Planejamento e Gestão, numa gerência chamada Gestão por Resultados. Então, eu acompanhava os indicadores estratégicos do município. KPI, OKR, essas coisas. Na verdade, assim, são mais indicadores sociais. Ah, tá. Nota do IDEB, Tá. nota de, por exemplo, taxa de crimes violentos letais intencionais. Agora, isso que tu comentou sobre indicadores de desempenho, a gente também tem. A gente tem as metas que a gente pretende bater de desempenho, de acompanhamento de obra, por exemplo. Então, Sim. a previsibilidade, a quantidade, se está cumprindo realmente no prazo previsto, no orçamento previsto. Então, nós temos também nossos OKRs, só que, claro, de forma diferente do que a gente vê em determinadas empresas. Mas uma coisa que eu me surpreendi quando eu fui trabalhar na prefeitura é que eu tinha aquela visão um pouco mais clássica da gestão pública, né? Que eu ia chegar lá, ia ser uma galera mais velha, mexendo no computador de tubo, assim, e não é bem assim. Claro que, assim, na gestão pública, pode até ter, tá? Porque, como eu mencionei, a gestão pública é muito grande, mas no ambiente que eu fui trabalhar especificamente, você vai lidar com a burocracia que faz parte da gestão pública, mas cada vez mais a gestão pública vem incorporando elementos da gestão privada, vem incorporando elementos de boa prática. Então, o que funciona na gestão administrativa do setor privado que faça sentido para a gestão pública, a gente vem incorporando cada vez mais. A gestão por resultados é um exemplo disso. Há 20 anos atrás você não tinha um acompanhamento de indicadores, de meta, feito você tem hoje em dia. Então o governo estabelece aonde ele quer chegar, ele estabelece um plano de governo ali baseado também em alguns indicadores. Então, por exemplo, o G1 faz um acompanhamento das promessas de campanha, de quando as pessoas foram eleitas, né? Isso há 20, talvez 30 anos atrás não existisse ou não existisse da forma que existe hoje. Então, cada vez mais a gente vem pegando essas boas práticas, gestão ágeis, por exemplo, né? Metodologia ágil de projeto. A gente cada vez mais, por exemplo, Design Thinking. Então, você fazer concepção de produtos, levantar ideias, levantar opiniões sobre determinados produtos para desenvolver, são metodologias que a gente vinha mais na gestão privada e cada vez mais a gente vem vendo na gestão pública. Pô, isso é muito louco, né? Porque você trazer realmente métricas efetivas de que já dá certo no mundo real na parte de tecnologia, ou até empresas que não sejam tanto da parte de tecnologia, mas tenham esse embasamento mais ágil assim, e trazer isso para o governo é massa, porque eu acho que até falta um pouco disso, um pouco na minha opinião, assim, em outras áreas. Por exemplo, quando a gente, sei lá, nos governos anteriores, a gente não via uma celeridade nos processos e nem via as coisas realmente acontecer como hoje a gente tem uma visão maior, porque quem anda por Recife realmente tem essa visão. E com relação a uma dúvida que eu tenho, com relação a tipo acompanhamento de projetos assim do órgão público, se faz uma promessa de campanha anteriormente, mas como é que é pensado isso? Qual é o processo de, tipo, eu acho que eu vou conseguir fazer isso, tipo, isso aqui é palpável, isso aqui não é, isso é só promessa de boca, tipo, como é que funciona essa parte, assim, de estruturação de campanha? Boa. A gente tem que ter muito cuidado enquanto eleitor, quando a gente está no momento eleitoral,
E a gente está observando ali as campanhas, as propostas de pessoas que estão se candidatando a determinado cargo. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que está se candidatando a vereadora. Então, Nevinho agora vai sair a vereança de Recife esse ano, 2024. E ele promete, por exemplo, mais policiamento na cidade do Recife. Pô, massa, velho. Né? Do ponto de vista do cidadão, quem não quer mais segurança, não necessariamente policiamento, mas quem não quer uma sensação maior de segurança. Só que a polícia militar ela é competência do Estado. E o vereador, ele rege, né, dentro do ambiente do município. Então, uma coisa é ele prometer, por exemplo, mais guarda, porque aí está sobre a competência da prefeitura. Outra coisa é ele prometer policiamento. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Porque tem algumas pessoas sérias e honestas e comprometidas que fazem campanha com propostas cabíveis e execuíveis, né? Sim. Mas tem outras pessoas falaciosas que vão colocar ali algum tipo de informação para realmente ganhar o voto e conseguir ser eleito. E provavelmente quando ela for eleita ela não vai conseguir, seja por qual motivo for, seja, por exemplo, porque talvez a ideia ou o projeto de lei seja inconstitucional, ou não seja viável, ou exija o aumento de orçamento que não pode, por exemplo, em determinadas ocasiões. Então, quando a gente vai observar essas campanhas, né, e essas propostas, a gente precisa ter cuidado primeiro com essa questão de o que compete a quem. Então, se a gente vai ver as propostas de um prefeito, a gente tem que entender. Primeiro, isso está no escopo da prefeitura? Pô, tá. E aí vamos entender se tem condições para aquilo ser realizado. Se tem gente para ser realizado, se tem orçamento para ser realizado, se tem tempo para ser realizado. Porque tem projetos, por exemplo, vamos pensar a reforma estrutural da educação básica no Brasil. Isso não é projeto de mandato. Isso é projeto de Estado. E se a gente vê o que aconteceu na Coreia do Sul, no Japão, em outros países, é coisa de 30, 40 anos, certo? Então não vai ser só um governo que vai resolver. E na verdade no Brasil, infelizmente, a gente vê muito mais políticas de fato de mandato, de gestão, é aquilo para 4 anos para eu ser reeleito, já eleger meu sucessor, do que políticas de Estado, políticas de fato que a gente veja resultados a longo prazo. Então você tem que ver essas condições realmente para entender o que é que vale a pena ser discutido, implementado ou não. Uma vez eleito, aí você normalmente pega aquelas propostas que você tinha, né, e vai de fato aí destrinchar em atividades para saber o que é que precisa ser feito. Então, se eu tenho uma promessa de requalificação das praças do Recife, né, eu vou me candidatar a prefeito, eu falo, a gente vai reformar 300 praças aqui de Recife, colocar brinquedo, limpar, colocar vídeo monitoramento, segurança, tal, tal, tal. Eu sou eleito. Uma vez eleito, aí eu preciso entender, né, o funcionamento da prefeitura, o que compete a quem. Então, essa parte de manutenção vai ficar com a Enlurb, essa parte vai ser com a Guarda Civil Municipal, essa parte do monitoramento vai ser, por exemplo, com a Central de Operações da Prefeitura. E aí você vai entendendo, né, obviamente, o que é que pode ser realizado dentro do seu período de gestão. É bem complexo, assim. Complexo. Realmente. São muitas variáveis aí. É isso, eu torço para que Recife realmente no futuro alcance um patamar tecnológico assim bem avançado, porque pelo que tu já falou, a gente tá nesse caminho, né? E pelo Sim. também que eu tô entendendo, a gestão tá alocando um bom recurso, né, investindo nisso. Mas, enfim, falando um pouco mais do teu cargo e da tua função hoje, se tu fosse explicar pra gente, o que é que o Eagle faz? Ele chega lá, bate o ponto dele, ele faz o quê? Em tecnologia, assim. Boa, boa, boa. Bora retomar então, né? Que eu mencionei o início aí da prefeitura. Depois de 2 anos eu fui trabalhar na área de transformação digital. Eu me formei em ciência política e aí eu fui iniciar uma especialização na área de gestão em projetos de tecnologia. Nossa. E aí por isso que eu pedi para trocar de setor da prefeitura, dessa parte dos indicadores, né? Acompanhamento de indicadores de resultado, de processo, para a área de transformação digital. A Secretaria Executiva de Transformação Digital ela trabalhava, primeiro ponto, com a parte de digitalização de serviços da prefeitura. Então, tem um serviço que é realizado, por exemplo, por um determinado órgão, então tem a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, e nem todos os serviços eles têm um canal digital de acesso. Às vezes é só um canal físico. Só que qual é o problema disso? O problema disso é que se a gente só tem um canal físico, a pessoa tem que muitas vezes sair de casa, pegar trânsito, Nossa, olha. pegar uma ficha, entrar numa fila,
Aí depois descobre que não era ali. Aí vai em outro prédio. Pô, quem nunca? Porra. Quem nunca foi em cartório, em Receita Federal, até em próprios órgãos da prefeitura, resolver uma bronca na CTTU, na Inlurb. Então, assim, é custoso. É custoso. Do ponto de vista de tempo, do ponto de vista, por exemplo, de recurso financeiro, que às vezes a pessoa vai gastar uma passagem, enfim, é estressante. Então, a gente tem essa esteira de digitalização dos serviços da prefeitura. Aí aqui vale uma coisa bem importante para a gente ressaltar, de que quando a gente digitaliza um serviço, a gente tem uma cultura figital. O que é o figital? É o físico, então a porta física continua lá, porque a gente não pode excluir as pessoas que não têm acesso ao mundo digital e o digital. Significa que a estrutura física que existia antes vai ser igual à que existia anteriormente? Não necessariamente. Porque se eu tenho, por exemplo, menos pessoas indo presencialmente a determinado local, talvez eu não precise ter 10 lugares, talvez eu reduza para 5, porque agora muita gente está acessando digitalmente. Então esse é um caminho. O outro caminho que a gente lida na transformação digital, de fato, são os projetos que a gente incrementa a parte de tecnologia. Então, não necessariamente é um serviço especificamente, mas são projetos que surgem. E aí a gente tem um conceito conhecido como governo como plataforma. A gente tem empresas como plataforma, como por exemplo a Uber. A Uber ela é uma intermediária. Ela construiu uma tecnologia que conecta os motoristas, que são as pessoas que querem dirigir, com os passageiros, que são as pessoas que querem que alguém dirija para elas. Sim. Então ela é uma plataforma, ela conecta essas pessoas. O Tinder é uma plataforma, o iFood é uma plataforma. Então a gente tem o conceito também de governo como plataforma. E aí recentemente a gente lançou um programa para vocês entenderem melhor o governo como plataforma de adoção de animais. Então a gente tem o Adota Pet, que é um programa da legal. prefeitura, porque a gente tem os animais recolhidos pela prefeitura que estão em rua, né? Cães e gatos especificamente. E o que é que a gente fez? A gente pegou uma plataforma simples, fotografou, deu um banho de loja nesses animais, tirou foto bem bonita, bem bacana, deu um nome legal, uma descrição criativa e colocou para adoção. O animal, obviamente, tem que estar vacinado, né? Verme fungado e etc. Mas aí, posteriormente, a pessoa passa por uma entrevista, até para a entrevista para entender a condição da casa dela, se ela pode receber outros animais. Ela vê o animal digitalmente através de uma videochamada ou presencialmente, se ela for no centro de vigilância lá da prefeitura para encontrar esses animais. E gostando e querendo, ela faz ali a adoção responsável. Então, esse é um conceito, por exemplo, de governo como plataforma. Não existia o serviço de adoção de animais, de cães e gatos da prefeitura. Então não foi uma digitalização de serviço, foi um novo projeto que surgiu usando a tecnologia. Mas respondendo finalmente a sua pergunta, hoje eu estou como gerente geral de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui de Recife, a SECT, que lida com um rapaz de toleta foguete. Então é muita coisa, são diversos projetos que a gente atua na área de inovação, junto com startups, por exemplo, na área de tecnologia, com esses exemplos que eu dei para vocês, na área de ciência, então de fomento, por exemplo, universitário, a gente tem o Embarque Digital, que é um programa da prefeitura, que faz com que pessoas em situação normalmente, às vezes, de vulnerabilidade, mas não necessariamente, mas egressos do sistema público de ensino, cursem cursos de tecnologia, né? Tecnólogos de tecnologia. Eu vi um negócio desse recentemente do Porto Digital, não teve uma parceria aí, não foi? O Porto ele é parceiro do Embarque Digital, Legal. inclusive tem uma sala lá em que os alunos podem usar computador e etc. e fazer essa massa, residência no Porto Digital. Então hoje, quando o Igor chega, bate o ponto dele, ele vai lá fazer o acompanhamento de todos os projetos que eu monitoro e que eu gerencio. Eu não tenho uma equipe fixa, isso é muito legal lá. Eu tenho uma equipe de acordo Volátil, com o projeto. Então, se eu tenho um Isso é muito projeto massa, que eu isso é muito preciso de um massa. designer, um cientista de dados e um desenvolvedor, essa galera vai estar unida. Mas não necessariamente. Talvez eu precise de um gestor, de um contador, sei lá por quê, e um desenvolvedor. Aí tu busca onde e como tu busca? No mercado ou dentro da prefeitura? Dentro Como da é? prefeitura, a gente tem a Imprel, que é a Empresa Pública de Informática lá da que tu prefeitura. tinha falado. Foi, que eu comentei anteriormente. Sim. E na Imprel a gente tem a equipe de ciência de dados, a gente tem a equipe de design, a gente tem a equipe de desenvolvedor web e mobile, a gente tem a Muito equipe massa, de né? desenvolvimento, enfim, por exemplo, automação de processos, que eles usam Oh, ferramentas incrível. de low code, no code, né? Ou seja, baixa ou sem programação. É diferente daquela programação
hardcore mesmo, envolvendo muito código, muitas horas ali. Então, são diversos setores que a gente pode acionar e tem equipe, obviamente, de gestão. Então, eu posso chamar outros gestores também para atuar comigo dentro do projeto. Nossa, tu que encabeça, já vai encabeçar esses projetos, tipo, quando tem um projeto novo, geralmente é tu que puxa, alguém puxa, já chega e, Igor, toca isso aí. Alguém chegou pra mim, essa solução tu vai ter que tocar, tu starta essa solução. Como é esse processo criativo Boa. que se inicia, né? Depende. Tem alguns canais e possibilidades aí. Às vezes a demanda ela vem de uma secretaria, que é a cliente da gente, como a gente chama, né? Então tem agora o novo projeto da Secretaria de Política Urbana e Licenciamento, por exemplo, que a gente que cuida da parte de alvarás e funcionamento de empresas, a parte de ordenamento público também do município, nessa secretaria. Então pode vir a demanda de uma secretaria, pode vir a demanda pessoal. Então a gente lá tem total liberdade Autonomia, né? para dar a ideia de um projeto. E a gente brinca lá, né? Meus chefes, enfim, dão muita liberdade pra gente trabalhar. E eles falam assim, bicho, o não tem que ser fundamentado. Que é totalmente diferente de outros setores que a gente observa, tanto na gestão pública quanto na gestão privada. Às vezes o estagiário tem uma ideia foda. Aí ele chega no gerente, chega no supervisor, pô, se a gente fizesse isso tal, aí a pessoa vai e mata, velho, a ideia do estagiário. Nem justifica. Não, Não sei. por questão de vaidade, muitas vezes. Então, não, esse bicho está crescendo demais. Vamos parar aqui logo a cortar as asinhas dele. Acontece. Lá não, velho. Lá a gente fundamenta o não. Se não tiver fundamentado, o projeto está aprovado, meu amigo. Sim. Toque, faça. É assim lá. É uma filosofia de fato de fazejamento, que a gente chama. Boa, Porque às boa. vezes a gente passa muito tempo planejando. Já notou? Pô, bora marcar Demais, tal coisa. Não, bora marcar uma reunião pra ver. Aí marca uma reunião pra marcar outra reunião. Então fica planejando e não executa, velho. Não empreende, não faz. Então lá a gente tem uma cultura de fazejamento. E tem, obviamente, os projetos que, por exemplo, meu chefe me chama e fala, ó, Igor, esse projeto agora aí tá contigo, tá no teu colo, assume e toca. Né? Então tem diferentes origens de projeto que podem acontecer e funcionar lá dentro da prefeitura. E tu falou que o não era fundamentado, mas existe tipo um tipo de pré-seleção assim ou não? É tipo, todo mundo pode chegar lá, eu tive uma ideia de tal. E aí, vamos ou não? Rapaz, tem e não tem. A gente tem um propósito dentro lá da secretaria da gente, que é SPC. SPC não é nem de Serasa, não é nem do Só Pra Contrariar de Alexandre Pires. É uma sigla de simplificar, que é... Quando a gente começou a transformação digital era só era só simplificar a relação da cidade com o cidadão. Facilitar esse acesso, por exemplo, aos serviços que eu comentei aqui. Só que agora é SPC, é simplificar a relação da população com a prefeitura, promover o desenvolvimento das pessoas. Por quê? Porque a gente só tem duas formas de reduzir a desigualdade social. Ou a gente puxa quem está lá em cima para baixo, isso é super difícil de ser feito, não vai ser feito dificilmente, porque é a galera que detém poder e influência. Ou a gente puxa a galera que está lá embaixo para cima. Então, por isso que a ideia de promover o desenvolvimento dessas pessoas. Por isso que a gente tem plataforma de emprego e renda, por isso que a gente tem plataforma de curso, por isso que a gente tem microcrédito produtivo orientado para quem é MEI. Então são diversas iniciativas e projetos para promover o desenvolvimento dessas pessoas. E cuidar. Então se é de cuidar de vidas. Então os projetos, por exemplo, relacionados com esportes, com saúde, com assistência social. Então a gente tem diversos exemplos, eu vou contar só um para vocês que para mim é o mais legal de todos, utilizando inteligência de dados. Então a gente tem uma base de dados sobre a população de Recife. A gente sabe nome, idade, CPF, endereço, Meu Deus. mas tudo seguindo O LGPD. LGPD como mando figurino. Muito bem. Mas, utilizando as inteligências de dados da gente, a gente notou que tinham 20 mil pessoas que recebiam Bolsa Família. Bolsa Família é um benefício do governo federal, mas a pessoa tem que acessar o CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, para ser entrevistado por um assistente social, por um psicólogo, para entrar no CAD único, que é o cadastro de pessoas Isso, em situação de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade, e aí entender se ela está nos critérios de eleição para, por exemplo, participar do Bolsa Família. Só que existem outros benefícios do governo federal. E existe um, por exemplo, chamado benefício de prestação continuada. O Bolsa Família ele é aproximadamente ali R$600, podendo aumentar, dependendo da quantidade de filhos e outros critérios. O BPC é um salário mínimo. Então isso já duplica, né? Mais do que duplica, na verdade. E o BPC ele tem uma condição de que a pessoa ela precisa estar no CAD único,
que as pessoas do Bolsa Família já estão. Porém, tem outros critérios que é ser, por exemplo, maior de 65 anos em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que ter renda média de menos de R$ 200 por mês. Ou ter algumas doenças específicas, né? Então, tem alguns CIDs lá, por exemplo, cardiopatia. Então, você pode ter acesso e direito ao BPC. O que é que a gente fez? A gente pegou e cruzou as pessoas que estavam no Bolsa Família e a gente sabia que tinha essa outra condição. Mais de 65 anos, ou que já tem um laudo de cardiopata, né, que impossibilita, por exemplo, a atividade laboral. Impossibilita a pessoa de trabalhar. E a gente achou 20 mil pessoas. Imagina o que é a prefeitura mandar através do WhatsApp da pessoa a notícia dizendo assim: olha, eu vi aqui que você está no Bolsa Família, mas na verdade você tem direito ao BPC. A galera acredita? Nem fudendo, pô. Como é que o Estado tá te dizendo que você tem direito ao dobro do benefício que... Bicho, isso é golpe. Certeza que isso é golpe. Então a gente tem um trabalho hercúleo de fazer com que as pessoas saibam qual é o número de fato da prefeitura, que é verificado, tem a bolinha verde lá, de que é verdade aquela informação. Então, quando a gente conseguiu, por exemplo, uma senhora que topou, né, gravar o depoimento dela com a gente gravou para que outras pessoas conhecessem, se identificassem com ela e falassem: caramba, é verdade. Ó, esse número aqui. Só tá faltando a foto, mas tá. Porque tu não salvou, eu acho, mas tá verificado. Tá verificado. Possivelmente é verdade isso, então. Olá, somos canal. É esse mesmo. E eu É esse pensando mesmo. que era É esse fake, mesmo, é tá esse vendo? mesmo, é esse mesmo. Não pra falar do CAD, né? Era pra falar de outra coisa aqui. Mas assim, Que falando sobre isso até, puxando um gancho, a gente tem uma parceria com a Meta, né, o grupo que gerencia o WhatsApp já há alguns anos. E aí é um superlativo real, tá, pessoal? Nós somos a cidade no mundo, que mais dispara o WhatsApp para a população. A gente perdia para Buenos Aires, né, lá na Argentina, e a gente ultrapassou. Por mês, são mais de 3 milhões de mensagens que a gente dispara para a população. Sobre o quê? Sobre o prefeito, como ele tá nevado, Se ele já almoçou. se ele já almoçou. Não, velho. A gente nunca, na verdade, disparou nada sobre João no WhatsApp. Por quê? Porque lá não é vitrine, lá não é ambiente para biscoito, lá é entrega de valor e serviço para a população. Então, através do Conecta Recife, você aí, nosso ouvinte, que fazendo já o jabá, que não está cadastrado no Conecta ou está cadastrado, mas não está com a preferência de notificação ativada do WhatsApp, ative. Recomendo fortemente, porque tem uma série de informações importantes que a prefeitura dispara via WhatsApp, como, por exemplo, alerta de chuvas, com uma agenda de eventos toda quarta-feira. A gente tem uma agenda de eventos repleta de eventos de diferentes categorias. Não vai ter só coisa lá para jovem, tem coisa para jovem, para gente mais 60 anos, por exemplo. Tem coisa para criançada, evento público, gratuito, evento da prefeitura, de todas as bilheterias que a gente tem à disposição, Simpla, Ingresso. Então, tem muito evento lá dentro. Toda quarta-feira a gente dispara a agenda de eventos para o teu WhatsApp. A gente dispara direitos que você tem condição de receber, por exemplo. A gente dispara coleta seletiva. Então, eu não sei, por exemplo, na casa de vocês, mas vocês acham que, Neves, por exemplo, moram em prédio, moram em casa. E aí tem uma dificuldade de morar em casa quando a pessoa vai botar o lixo na rua. Sabe qual é? O cachorro rasgar o lixo, velho. O saco do lixo. Então, para os ambientes em que a prefeitura tem coleta seletiva, a gente avisa para a pessoa: daqui a 1 hora o caminhão vai passar na tua casa. Então pode ser, a pessoa pode inclusive determinar se ela quer que avise com 30, 60 ou 90 minutos. Caralho, que loucura. Que tempo, por exemplo, com que tempo, né, o caminhão vai passar, e aí você já alerta, já pega seu lixo, coloca na frente de casa, e aí fica muito mais tranquilo, tanto para você quanto para o pessoal que vai recolher. Então tem uma série de benefícios, campanha de saúde, a gente espalha também lá, avaliação de serviço. Então imagina que daqui a algum tempo, a pessoa que está no sistema público de saúde vai lá, vai agendar uma consulta com um determinado profissional, vai ser atendida e ela vai avaliar esse profissional. Isso não acontece na gestão pública, gente. Isso acontece na gestão privada. Se eu vou num profissional, feito a gente vai num plano ou numa consulta particular, e o cara me atende mal, o cara, enfim, dá algum direcionamento que não deveria, eu chego lá na avaliação do Google, boto pra lascar, ligo pro meu plano, falo: rapaz, tal médico me recomendou tal remédio que eu não posso tomar, me atendeu super mal, foi grosseiro, nem olhou na minha cara. E aí o cara vai sofrer as consequências. Mas na gestão pública isso acontece. Professor que falta à escola
muitas vezes ele tem um acordo ali, alguma parceria, então ele falta uma aula, aí o aluno não perde a aula, só que ele teve o transtorno de ir para a escola. Agora, daqui a pouco, o aluno vai poder dizer: meu professor não está aqui. Então, imagine você avaliar. A gente já começou a avaliar os serviços que são prestados pela prefeitura para a população e a gente está cada vez mais coletando essas informações para melhorar constantemente a prestação de serviços da prefeitura. Cara, isso aí eu não tinha a menor ideia, até desse planejamento, assim, de acompanhamento, de resposta, de avaliação, porque isso é muito uma visão, como é que eu posso dizer, de fora, né? Sem ser público, né? Mais empresarial, de mercado Sim. mesmo. Que, pelo menos na minha concepção, eu não via muito, e minha mãe, por trabalhar também em setor público, critica um pouco, fala assim, poxa, aqui poderia andar um pouco mais rápido, né? Poderia ter, sei lá, uma metodologia, alguns artifícios ou ferramentas que agilizassem. E pelo que eu vejo, eu sei que é um processo difícil, mas só o fato da prefeitura estar se preocupando com isso já é um passo assim enorme. E quando tu falou desse projeto, eu não sei se teria outro, mas esse projeto tu acha que foi um dos principais ou teria outro que tu fala, não, esse aqui eu acho que foi mais grandioso ou impactou mais pessoas? Tem algum outro? Bora lá, primeiro ponto. Eu estou dando um exemplo específico e a gente tem outros casos de boas práticas, mas isso não é regra, óbvio, Tá. né? Então a gente está passando lentamente aí para uma transição e aos poucos outros órgãos públicos vão sendo impactados. Então eu já fui para alguns eventos de gestão pública que eu não tenho nem noção às vezes do que é a gestão pública, né? Então, pô, vai ter desde o cara que é policial federal, ao cara que é prefeito, ao cara que é carteiro, porque ele é gestor público também, ele é funcionário público na verdade. Então, assim, a gestão pública, ela é densa, ela é complexa, ela é burocrática ainda. Então, talvez no ambiente que sua mãe trabalhe, de fato, ainda esteja no processo mais lento, mas eu acredito que isso vai chegar uma hora para todo mundo, né? Não sei se vai ser amanhã ou ano que vem, mas eu acho que uma hora vai chegar e a gente já tem boas práticas que estão sendo vistas e executadas, não somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Sobre a questão do projeto, né? Cara, a gente tem alguns projetos, na verdade. Esse que eu dei o exemplo foi um bem interessante do BPC e do Bolsa Família. A gente também verificou as pessoas que tinham condição à tarifa social de energia. Então, as pessoas que estão no Cadem Único, elas podem fazer, por exemplo, a solicitação da tarifa social de energia, né? E reduzir a conta dela em 50%, 60%, 40%, a depender. A gente gravou uma entrevista com a senhora que ela reduziu a conta dela de cento e pouco para 50 e poucos reais. E aí, quando a gente perguntou assim, o que é que a senhora vai fazer com a diferença, né? Com o dinheiro que sobrou? Ela falou assim, eu vou aumentar a minha mistura. Sabe o que é aumentar a mistura? É colocar carne na alimentação dela. Aí quando a gente entende o impacto que a gente está promovendo na vida das pessoas. Aí está alinhado com o SPC, aí faz sentido para a gente o que a gente faz, né? Dá orgulho de trabalhar com a gestão pública. Tem outros, tantos projetos que a gente observa. O próprio Conecta Recife, ele é um projeto bem complexo. Ele não é só o site da prefeitura, né? Às vezes você fala, não, é só o site da prefeitura, é só o aplicativo da prefeitura. Não é, gente. O Conecta Recife ele é todo pensado do ponto de vista de usabilidade para que as pessoas achem os serviços da prefeitura em até 3 cliques, que é uma boa prática de UX, né? Então, experiência do usuário. A gente tem microfone, porque muitas vezes as pessoas ou não sabem ou têm dificuldade de digitação, então você pode buscar por digitação de voz. Eu não conheço outro portal público de prefeitura, de estado, que tenha digitação por voz para achar os serviços. Ah, mas a pessoa tem que dizer o nome específico do serviço, né? Capinação em vias públicas. Porra, quem é que fala assim? Ninguém, bicho. O cara vai botar lá Mato Alto. E você vai conseguir achar o serviço por associação de palavras. A pessoa vai colocar cavalo morto, porque tem um animal morto na rua dela e ela precisa que a prefeitura vá recolher aquele animal. Aí vai ter lá, recolhimento de animais em vias públicas. Ela não precisa saber que é a Enlurb que executa aquele serviço. Ela não precisa saber qual é o nome daquele serviço. Ela precisa saber que o serviço existe, que ele é prestado pela prefeitura e que a pessoa consegue acessar pelo Conecta Recife. E mais do que isso, o Conecta hoje se tornou um hub de serviços públicos. Porque é que a gente observou, analisando os dados, que muitas pessoas iam procurar serviços que não eram competência da prefeitura. O que é que a gente podia dizer? Tô nem aí, velho. A nossa parte tá feita e a gente não fez isso.
A gente pegou serviços de outros locais, como por exemplo do governo estadual, que é a emissão de segunda via do RG. E hoje é um dos serviços mais acessados do Conecta Recife. A gente colocou lá, a gente colocou serviços também do Estado na parte de direitos animais, para a pessoa, por exemplo, realizar a denúncia junto à delegacia de animais do governo do Estado. E agora, essa semana, a gente colocou os 81 serviços mais acessados do governo federal dentro do Conecta Recife, para facilitar o acesso, se tornando esse grande hub de serviços. Lá dentro a gente tem inteligência artificial para conseguir atender o pessoal. Então a gente tem algumas inteligências artificiais que a gente já construiu para dialogar com essas pessoas, para atender de forma humanizada, para atender a qualquer momento do dia. Porque se é uma pessoa, imagina que eu não vou ter, muitas vezes eu atender 3 da manhã falando sobre o SUS, falando sobre o CRAS. Mas tem gente procurando, tem gente querendo acessar. E com a inteligência artificial você consegue atender 7 dias da semana, 24 horas por dia. Então, a gente tem alguns, como eu falei, projetos que a gente está tocando e executando muito na vibe do que eu falei do SPC. Simplificar a relação da prefeitura com a população, promover pessoas e cuidar de vidas. Que massa, velho. Uma pergunta, uma curiosidade. Tipo assim, tá precisando de um serviço, eu posso entrar lá e solicitar o serviço por lá. Diretamente vai gerar um protocolo e tudo mais e a pessoa, sei lá, capinar mato. Aí a pessoa vai lá e capina. Então, Massa, mano. a depender do serviço, tá? Mas essa parte de zeladoria urbana, existe um canal que você pode acessar via Conecta Recife do 156. 156 é a ouvidoria da Enlurb. Capinação em vias públicas, requalificação de passeio, que a gente chama, que é calçada, recolhimento de animal, troca de iluminação pública. Então, queimou a lâmpada da sua rua. Tem lá um 56, você vai colocar o endereço, você vai colocar fotos se você quiser anexar e vai abrir um chamado, vai abrir um protocolo e que você vai conseguir acompanhar pelo Conecta Recife, né? Se o seu chamado já foi atendido, se está em aberto, se ele foi concluído, por exemplo. De acordo com as datas e com a atualização que a Enlurb atualiza o sistema para a gente mostrar para você dentro do Conecta Recife. Tu participou do Conecta? Foi do desenvolvimento dele? Eu não estava no início dele, que ele foi relançado na verdade, né, em 2022. Qual é a história do Conecta, né, na real? O Conecta antes era não somente, mas muito conhecido pela parte do Wi-Fi em vias públicas. Eu lembro. Quando o João assumiu, a gente estava no momento de vacinação da população contra a Covid-19. E aí a União passava para os estados passavam para os municípios aplicavam. E aí cada município traçou sua estratégia de agendamento, etc. O que é que a gente viu? A gente viu filas quilométricas para você conseguir se vacinar em outras cidades, que não faz sentido nenhum no meio de uma pandemia. Muita gente pegou Covid quando foi, por exemplo, se vacinar na fila. Eu conheço algumas pessoas que passaram por essa situação. Com a foi a decisão de João, o agendamento vai ser 100% digital. A gente vai pegar a estrutura já existente do Conecta Recife e adaptar para que a pessoa escolha o local, a hora e o dia. E eu não sei se vocês lembram da experiência, Eu fiz assim. mas era super rápido. Era bem Você tranquilo. chegava, Era mesmo. 5, 10 minutinhos. Quem quisesse, tinha o drive-thru também. Então você vacina no braço Era bem e rápido. casa. Não faz sentido você pegar fila. Não faz sentido você esperar horas para ser vacinado. Não faz sentido a gente chegar mais cedo e vender lugar na fila. Isso é um absurdo. Isso deveria ser crime. Eu acho que inclusive. Pura máxima. Pois é. Então, ele fez essa estratégia e aí os desenvolvedores falando assim, isso é pra quando? Que é um mês, né? Aí ele, bicho, isso é daqui a 4 dias, velho. Isso é pra daqui a 4 dias. Aí os caras, pô, como é que a gente vai fazer isso? João sempre conta essa história. Como é que a gente vai fazer isso? Aí João falou assim, rapaz, eu sou engenheiro civil, não sou programador não. Dá teu jeito que a gente precisa fazer isso. E a gente fez. E deu certo. Exportou essa tecnologia para outras cidades, inclusive, maiores do que Recife. E a gente se destacou. Foi o que deu a chancela da transformação digital da Prefeitura do Recife. Foi a vacinação. A partir dali foi quando a gente ganhou força, foi quando a gente ganhou gente. No começo era um time de 5 pessoas. Hoje é um exército de 200. Somando o 200. Imprel, que tem os funcionários da Imprel, né? Sede, né? Que tu falou. Que a gente hoje trabalha no mesmo ambiente. Então tem a SECT, que é Ciência, Tecnologia e Inovação. Tem a SDEC, que é Desenvolvimento Econômico, que também está junto com a gente. Tem a Imprel, que é a Empresa Pública de Informática. Tem a CEPLAG, que é a Secretaria de Gestão e Planejamento. Então tem muita gente envolvida nesse exército. Que massa, velho. Caramba. Uma pergunta meio polêmica. Polêmica. Ó, é o seguinte, mano. Tipo, a gente tem visto muito o João Campos assim, tipo, porque ele é um midiático gigantesco. Sim.
Mas só que quem é de Recife vê que o cara é bom mesmo, tá ligado? Tipo, tem muita coisa acontecendo dentro da cidade de Recife que a gente nunca viu acontecer. E se tu fosse pontuar umas características boas que tem, que é de dentro da parada, o que é que tu diria que ele se destaca como prefeito de fazer coisas que outros não faziam? Tá. Ou se toda polêmica fosse assim, tava Tava ótimo. boa, E né? que fique registrado que foi o Bruno que disse que a população está percebendo avanços que nunca foram realizados na cidade do Recife. De fato, não tem jeito, né? Pois é, cara, tem algumas coisas. Eu acho que essa parte digital, por ele ser novo, pelo ambiente, pelo momento também que a gente está vivendo, eu acho que esse avanço tecnológico que está sendo feito na gestão nunca foi feito na cidade do Recife, nunca foi feito em outras cidades também. Como eu tô falando, pelo perfil dele, ele é um cara que gosta de tecnologia, ele é um cara que, enquanto era deputado, por exemplo, né, então trabalhou para que isso fosse desenvolvido e mais utilizado na gestão pública e ele dá muito embasamento e muita liberdade para que a gente consiga de fato trabalhar. Então, não basta vontade técnica, não basta capacidade técnica na gestão pública. Você tem que ter capacidade técnica e gestão e vontade política. A gente sempre diz isso. Senão os projetos não andam. Não adianta só ter vontade política e não ter capacidade técnica e vice-versa. Você tem que ter os dois, tem que andar alinhado. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu acho que do ponto de vista de infraestrutura, a gente está vendo muita coisa sendo feita na cidade. João é engenheiro civil, então ele tem uma compreensão de como as obras funcionam, pelo menos deveriam funcionar, Ah, é. muito grande. A gente está vendo duas pontes sendo construídas em Recife. Há anos que uma ponte não era inaugurada no Recife. A gente está vendo canteiro de obra em tudo que é canto. Então, praças sendo reformadas com o programa Tá Aprumado Praças. A gente está vendo construção de diversos parques. Então, por exemplo, Parque das Graças, agora vai vir Tamarineira, Da Aurora, o do Aeroclube, a revitalização da Aurora. A gente está vendo a nova inauguração do Compaz lá no Ibura e outros Compaz sendo construídos. Então, do ponto de vista também, eu acho que de infraestrutura, isso vem sendo bastante notado e eu acho que o ritmo que a gente está talvez não tenha sido visto em outras gestões. E, por fim, ele é um cara extremamente antenado nas demandas da sociedade, da população. Então, quando tem gargalo na saúde, na educação, na assistência social, o cara realmente se coça, bicho, pra fazer com que aquilo seja resolvido, ou pelo menos seja amenizado, ou seja melhorado. A gente vai mudar totalmente a cidade em 4 anos? Não, não vai, certeza né? Tem desafios que vão perdurar durante algum tempo, porque não depende só da conjuntura de Recife, é uma conjuntura, enfim, nacional, muitas vezes até global. Mas eu acho que tem também oportunidades, apesar de tudo que foi feito, tem oportunidades de melhoria. É fácil falar do bom e do positivo do que foi feito, mas a gente tem ainda espaços a melhorar e a contribuir na segurança pública da cidade, na saúde da cidade. São avanços que a gente vem tendo, mas saúde é um mundo. Saúde é um mundo, né? Então, Gigantesco. tem coisas ainda que a gente pode aprimorar. Na própria parte da assistência social, tem coisas que a gente pode incrementar com o uso de tecnologia, com o uso de gente, de fato. Então, não é, nem tudo é tecnologia, tem coisa que é processo, tem coisa que é gestão. Então, tem, obviamente, oportunidades de melhorias que a gente tem para atuar sim. Que massa, Igor. massa. A gente já tá caminhando pro fim, assim, mas tem um ponto que eu fiquei super curioso e a gente acabou deixando passar. Tu falou que Recife, pô, ganhou prêmio internacional, né, e tal. Né, tu já chegou a viajar representando a prefeitura em algum evento de tecnologia? Sim, sim. Me conta algum evento que foi massa, alguma história assim. Boa. Cheguei, ano passado eu fiz 3 viagens. Eu fui para Manaus, Caxias do Sul e Brasília, e eu vou contar a história de Brasília. Tá. A gente foi para a Semana da Inovação, um evento que é realizado pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que acontece todo ano. A ENAP, ela premia algumas iniciativas de inovação na gestão pública. E a gente foi participar de uma categoria lá que era a inovação pública no setor executivo, né? Então, prefeituras, governo estadual e a União concorria numa categoria à parte. A gente cadastrou 3 projetos da gente: Conecta Recife, Go Recife e Eita Recife. Tudo Recife, Recife, Recife. E de 300 e poucas iniciativas, 6 iriam para a final. Era uma candidatura longa, eu participei da candidatura muito do Conecta Recife, então escrevi páginas e páginas de documentação e a gente foi para a final com os 3 projetos. Dos 300 e pouco, dos 6 finalistas, 3 eram de Recife.
E aí a gente vai, apresenta um pitch, né, para a banca avaliadora, e aí vai para Brasília, que é quando de fato acontece a premiação. E, bicho, foi um evento fantástico, porque tinham 4.000 pessoas de todo o Brasil, É, gente. era muita gente. E foi quando a gente percebeu como é que a gente tá no cenário nacional. Porque às vezes eu ia conversar com pessoas sobre algum determinado tema e a pessoa, não, pô, mas a HD Recife tá fazendo isso. Eu falei, eu tô ligado, tô sabendo, tô sabendo. Então foi quando a gente teve dimensão. E não conseguimos o primeiro lugar, mas conseguimos o segundo e terceiro lugar, o que pra gente já é um ganho incrível, né? Mas a gente diz, velho, que todo dia lá no trabalho é dia 1. Então isso é combustível queimado. Comemorou, foi massa, show de bola, passado. Combustível queimado pra gente. Então, no outro dia, vamos voltar, vamos criar novos projetos, vamos melhorar aquilo que já existe para continuar, não somente ganhando prêmio, isso é vaidade, mas é de fato, e reconhecimento também, não deixa de ser, mas de fato contribuindo para a sociedade, contribuindo para a prefeitura, contribuindo de fato também para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas eu particularmente adoraria viajar a trabalho, por exemplo. Eu acho que é uma atmosfera massa, né? Se conectar com outras pessoas, no teu caso, sei lá, com pessoas de outros estados que representam também a gestão ou a inovação, a tecnologia. Pra mim, eu acho que isso seria, não sei pra você, né? Mas pra mim. Em outro podcast, na minha volta, eu conto as histórias das viagens, porque, cara, são 3 Deve lugares ser massa. totalmente diferentes. Manaus, nunca esperava que eu ia conhecer Manaus. Enfim, novo, porque não é uma viagem barata de ser feita, é caro de se chegar até lá. E, assim, conheci a floresta amazônica, fui em tribo indígena, foi uma viagem arretada. Que massa, velho. Foi, porque nessa especificamente eu peguei o final de semana. Eu pedi pra não voltar na sexta, eu pedi só pra voltar no domingo, pra turistar um pouquinho. Aí fui no Teatro Amazonas, foi em muito lugar massa. Caxias do Sul, frio danado, lá perto, lá no Rio Grande do Sul, né, perto ali de Bento Gonçalves, aquela parte montanhosa da Serra Gaúcha. E Brasília, ambiente extremamente seco, mas o poder político do Lá, Brasil, né? A concentração. Tudo E aí lá. tive a oportunidade de visitar alguns locais lá, feito a Catedral, a UNB, o próprio Congresso, então visitei Senado, Câmara dos Deputados. Foi, para mim, enquanto cientista político, eu estava no meu paraíso, Isso né? aí, é. Foi Uma massa. dúvida que eu tenho, qual foi o projeto que ganhou? Tu lembra? Ou não? Foi um de inclusão digital, muito bacana, da Prodabel, que é uma empresa de informática lá de Minas Gerais, em que eles tinham um processo de fato de inclusão e alfabetização digital em comunidades. Então eles não somente colocavam Wi-Fi dentro das comunidades, mas faziam com que de fato as pessoas saibam utilizar computador, celular, com que elas saibam utilizar os serviços também que são ofertados pela prefeitura, pelo governo lá de Minas. Então era um projeto bem robusto e que mereceu ganhar. Mas esse ano a gente está trabalhando bastante para que no prêmio desse ano a gente consiga ganhar aí o primeiro lugar. Que Massa. massa. Fico na expectativa aqui, né? Porque Boa. representar a Eu cidade volto. aqui e você também. Show de bola, eu volto. Ó, a gente faz umas perguntinhas assim no final pra dar um bate-volta, né? E a primeira é se tu tem alguma passagem que te marcou, alguma coisa do tipo, assim, que ficou registrado, assim. Beleza. Alguns amigos meus vão rir porque eu sempre falo essa frase. Quando eu conheci, né? Essa frase eu gostei muito. No início da minha faculdade. É uma citação de Alice no País das Maravilhas. Tem uma cena que Alice está perdida e ela encontra o gato. O gato que representa um pouco da moral inglesa e coisa e tal. E ela fala, ó, pra onde eu devo ir? E ele fala, depende. Você quer ir pra onde? Ela, pô, não sei, eu tô perdida, né? Aí ele responde, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase me marcou bastante, porque me ajudou a definir o propósito da minha vida, o propósito do que eu queria fazer, com quem eu queria trabalhar, onde eu queria estar, né? Então me ajudou. E aí eu refleti muito sobre isso. E de fato para mim faz sentido. Porém, eu cheguei a uma outra conclusão de que, de fato, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas se você sabe para onde você quer ir, muitos caminhos servem. Isso faz toda a diferença, velho. Porque às vezes você fica com a cabeça de não, tenho que fazer isso. A gente fica com a visão de não, a faculdade vai definir 100% da minha vida. Não vai. Não vai. Só que tem alguns caminhos que vão ser mais rápidos, tem alguns caminhos que vão ser mais difíceis. Mas você sabendo aonde você quer chegar, alguns caminhos, algumas possibilidades podem te servir.
não é apenas um caminho que vai te levar ao objetivo que você quer chegar. Boa, perfeito. Isso aí é muito importante mesmo. Foi massa. Eu até. Todo mundo já deve ter passado, né? Eu mesmo já, pô, fiz um curso, fiz outro, mudei, trabalho com uma coisa, trabalho com a outra. Até por ser esse perfil mais generalista, até Exato. encontrar uma posição que de fato eu consiga trabalhar com várias coisas simultâneas, demorou. Né? Porque assim, fiquei, pô, se eu trabalhar com isso, eu vou ver só isso. Não, eu quero ver tudo, sabe? Eu quero ter a visão de tudo. E pô, essa frase, se eu tivesse escutado antes, talvez também. Pois é, e às vezes a gente se cobra demais, às vezes a gente se estressa demais. E bicho, calma, principalmente pra quem tá novo, mas não necessariamente. Quantas pessoas a gente vê fazendo transição de carreira já depois dos 40, já depois dos 50. Tu conhece uma pessoa que trabalhava como contadora, é minha sogra, né? Ela trabalhava como contadora e sempre gostou de atividade física. E agora ela está terminando de cursar educação física e trabalhando como personal trainer, está trabalhando na academia, Massa. está super feliz e realizada. E, Total. enfim, ela se redescobriu, né? Ela não se acomodou ao caminho que ela vinha traçando. Verdade, realmente. Mas é isso, mano. E a segunda que a gente faz é se tu tem algum livro, algum documentário, um filme, um podcast, um episódio pra indicar pra alguém que também te marcou e, pô, esse episódio é massa, mudou algo no meu pensamento, assim, no meu estilo de vida. Tu Pô, tem é até algum? difícil falar de uma coisa só, né? Eu posso dizer uma série, né? Um filme. Rapaz, bora lá. Filme que eu gostei muito, recomendo pra entender um pouco sobre o início da computação, e, enfim, é um filme histórico bem bacana. O Jogo da Imitação, The Sim. Imitation Game, é um filme Muito massa, muito, assim. muito, muito, muito massa, velho. Recomendo de fato. E um curso que me marcou, uma palestra, enfim, era mais um curso mesmo, foi Reaprendizagem Criativa de Murilo Gun. Não sei se está disponível ainda, mas teve uma época que ele abriu e era retado, bicho. Porque ele mostra que criatividade não é uma questão de você ter ou não ter, todo mundo tem. E você pode treinar, você pode evoluir e você pode retomar aquela criança criativa que é podada e muitas vezes matada por conta da escola, das normas, das instituições. Então, reaprender criativamente foi uma coisa que me marcou e mudou um pouco da minha trajetória. Boa. Porra, que massa, mano. E ele é um cara até que eu vejo assim, que ele tem muita coisa massa, assim. Netinho. Ele gosta muito dele também, inclusive já É, fez curso, já me recomendou também. Massa, eu vou até parar pra dar uma olhadinha Pô, vale a depois pena. dele. E é isso. E eu queria saber também, a gente queria saber se tu tem algum hobby, alguma coisa, tá em casa, já terminou o que tinha pra fazer, tá de tranquilo. O que é bobeira. que tu faria, assim, o que é que tu gosta de fazer? Massa. Desde uns 10 anos, talvez, eu tenho um hobby um pouco atípico, mas que eu vou fundamentar um pouquinho melhor. Tá. Talvez seja a justificativa que eu tenha encontrado pra fazer esse hobby, esteja me auto-sabotando, mas é jogar xadrez. Eu adoro jogar xadrez. Parece um negócio, às vezes, de véi, né? Não sei o que, de gente meio doida, assim, pô, jogar Massa. xadrez, tá? Um negócio meio chato, monótono, mas, bicho, quando você entende um pouquinho melhor sobre o que é o xadrez, é arretado. E tem um livro que aí já fica outra recomendação. Eu acho que em português o nome dele tá Checkmate, se eu não estiver enganado. Mas ele faz uma associação entre o xadrez e a vida da gente. Por quê? Porque muitas vezes numa partida de xadrez, quando você, por exemplo, está jogando com um relógio, você precisa saber lidar sobre pressão. Quando você vai lidar com diferentes tipos de jogadores, você precisa ter adaptabilidade. Porque tem jogador que é muito agressivo, tem jogador que é mais defensivo, tem jogador que é mais lento, mais rápido. Então você precisa ter adaptabilidade, você precisa ter flexibilidade para variar seu jogo de acordo com a partida que você estiver jogando. Então tem uma série de questões que a gente consegue aproximar entre a batalha real da vida da gente e a batalha que a gente vê ali dentro do tabuleiro. Pô, essa alusão foi massa mesmo. Tem até que tá tatuado, pô. Tá aí, né? Não é à toa, tá Pô, que tatuado massa aqui. isso. Tá vendo que a vida é um jogo? Ah, a vida é um Ele jogo. tem uma teoria que a Que a vida vida é um jogo. Tá ligado? Tipo, você vai passando de fase, vai fazendo as coisas, vai evoluindo, vai melhorando como pessoa, vai aprendendo com o que já passou, tendo novas skills e é isso. tá ligado? Quanto mais velho o level aumenta, porque você É. derrotou oponentes menores. Pois tá ligado? é, aí vão vindo novos chefões ali É também. engraçado, né? Novas fases, vai ficando às vezes mais difícil. Total. Perfeito, É faz uma sentido. onda, velho. Mas, enfim, a outra pergunta é como tu se vê daqui a 5 anos, ou pessoalmente falando ou profissionalmente falando, assim.
Toda vez que eu escuto essa pergunta, é muito comum, às vezes, em entrevista de emprego, né? Você vai conversar com o RH da empresa, onde é que você se vê daqui a 5 anos e tal? E eu gosto de refazer essa pergunta, velho. Onde é que eu tava 5 anos atrás, por exemplo? Então, há 5 anos atrás, eu tava... Meu Deus, nem sei direito, mas eu acho que eu ainda tava na empresa júnior, indo ali pra startup, e eu queria trabalhar com gestão pública, eu queria trabalhar com impacto social, eu queria trabalhar com inovação, eu queria trabalhar um pouco com análise de dados também. E eu fui trilhando, né, passos a passos. Por quê? Porque eu sabia onde eu queria chegar e sabia que não necessariamente um caminho só me serviria. E estou caminhando para esse sentido. Então, acho que estou alcançando o que eu planejei para mim há 5 anos atrás. 5 anos é muito tempo, né? Daqui para frente, mas eu espero continuar trabalhando com o que eu trabalho hoje, talvez não no mesmo ambiente, mas eu gosto muito da parte de gestão pública. Então, acho que tem muita oportunidade para a gente melhorar no Brasil, tornar um país. De fato, é piegas, mas a gente tem que sonhar grande, porque mesmo que a gente não chegue na Lua, a gente acerta uma estrela ali no meio do caminho. Mas é reduzir desigualdade, transformar um Brasil mais justo, mais honesto também. Eu não vou me candidatar, pessoal, para esse discurso de vereador, né? Mas eu não vou me candidatar. Mas eu acho que esse é um dos objetivos grandes que eu tenho. E aí, por fim, eu acho que onde eu quero estar há 5 anos, mas daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30. Não sei se vocês conhecem o conceito de Ikigai. Ikigai é uma mandala japonesa que ela une 4 elementos bem interessantes. O que você gosta de fazer, o que você sabe fazer bem, o que te remunera de uma forma que você fique satisfeito e que o mundo precisa. E aí tem as interseções entre essas 4 mandalas. Meu objetivo é caminhar cada vez mais daqui a 1, daqui a 5, daqui a tantos anos para o meu Ikigai. É o equilíbrio, de fato, entre o meu trabalho, a minha vida pessoal, a minha família, meus objetivos profissionais, financeiros, meus objetivos também de prazer, conhecer outras cidades, outros locais, empreender. Então esse é o objetivo que eu tenho. Eu não sei onde eu vou estar, mas eu sei mais ou menos como é que eu quero estar. Massa, velho. E falando em entrevista de emprego, 3 qualidades e 3 defeitos. Perfeccionista, ai, pô. Dispensa. Perfeccionista é a melhor. Perfeccionista, eu acho que talvez nunca. Mano, mas a última é, assim, se tu fosse, sei lá, tá mais velhinho já, tal, já deu aquela aposentada, tá tranquilo, e olha pra trás e fala, poxa, isso daqui que eu fiz, se eu não tivesse feito, talvez eu não teria aquela plenitude que eu tenho hoje. O que é que seria, assim, pra tu? Aquela coisa que tu não pode morrer sem ter feito. Sem ter feito. Tem aquela clássica que é plante uma árvore, escreva um livro e tenha um filho, né? Não sei se vocês já viram isso aí, mas é o clássico. Mas eu acho que eu não iria nesse sentido. Eu, de fato, pretendo, e até teve um caso recente de que, se for concretizado, vai ser um dos maiores feitos que eu realizei. Vou contar brevemente para a gente concluir. Mas eu tive uma ideia de fazer com que as pessoas que estão no Cadinho Único não tenham sua linha telefônica cancelada pela operadora. Porque isso faz com que a gestão pública perca o contato com aquela pessoa. O posto da saúde não consegue acompanhar, o CRAS, a assistência social não consegue também fazer o acompanhamento, a atualização cadastral, a escola não consegue ligar para a mãe para dizer que o menino dela está passando mal, se envolver, por exemplo, numa briga de escola. Então isso é um problema enorme. E aí eu falei isso para o meu chefe, e em 99,9% dos casos isso não daria em nada. Só que na hora ele ligou para um cara, botou o cara para conversar comigo, esse cara era Pedro Campos. E aí eu conversei com o Pedro durante esses 2 primeiros meses do ano e ele apresentou um projeto de lei para que isso aconteça. Se isso for feito realmente, está em análise pela Comissão de Direito do Consumidor, vai ser um dos maiores feitos que eu acho que eu vou me orgulhar pro resto da minha vida. Cada um tem quase 100 milhões de pessoas, é muita gente impactada, é metade do país, né? É muita gente impactada. Então acho que esse vai ser um dos meus maiores feitos. Mas eu espero que esse seja o primeiro grande feito de muitos. Então é isso que eu espero fazer. Somado a isso, que eu esteja em paz comigo, que eu esteja em paz com minha família, com meus próximos amigos. Então esse é o objetivo maior e de ajudar, velho. Eu sempre gosto muito de ajudar empresas, pessoas. Então que eu sempre continue assim, que lá na frente, com 60, 70 anos, eu olho e falo, pô, consegui realmente mudar
pra melhor a vida de muita gente. Pô, massa É demais, isso. velho. Mas é isso, eu acho que foi um episódio muito massa, assim. Eu aprendi muito mais sobre a máquina pública, porque a gente sempre vê muito mais do setor privado que quando a gente Pois tá é conversando. outra história. Até hoje foi só o setor privado. E ver esse funcionamento com várias características de, tipo, por exemplo, fintechs que um outro convidado trouxe. E tu tá falando que tem também dentro da prefeitura, é um negócio massa, velho. Isso foi uma aula, assim, de entender a máquina pública realmente. E eu tinha muita curiosidade também, né? Enquanto falava, ficava, pô, que massa, isso tem isso, não sei o que. Isso me deu. O bom do podcast é isso, né? Trocar conhecimento Total. com gente de áreas que a gente não tem Exatamente. tanta noção, né? Sim. A gente é semi-leigos, assim, e a gente escuta isso e fala, que massa, agora eu entendi, sabe? Aprender mais Sim. um pouco É. e passar isso pro pessoal é o que vale. Pois é, não adianta só fazer, né? A gente está no processo agora de fazer porque as pessoas tenham conhecimento disso também. Não adianta só você construir uma política pública e as pessoas não conhecerem e não ter acesso à política. Por isso que vem um processo também de comunicação, seja no podcast, seja Instagram, seja a bicicleta que está passando na rua da galera, mas as pessoas têm que conhecer para conseguir acessar e avaliar se faz sentido, se não faz sentido. Total. Com certeza. Mas é isso, foi um prazer. Obrigado por ter vindo aí. Valeu, Foi galera, uma pelo papo convite, massa. foi massa. Foi Obrigadão. ótimo, de verdade. Show. Agradeço aí a sua participação. Que agradeço. E a gente tá deixando também todas as informações de Igor aqui na descrição, vamos postar lá tudo no Instagram. E é isso. Valeu, falou, evoluam, sejam felizes. E até a próxima. É isso. Valeu, galera. Valeu. Até mais.